Fala, chefes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Chefs, o seu canal de finanças e empreendedorismo. Pod Chefs, você já sabe, é mais uma vertente das nossas comunicações, dos nossos negócios, e está junto aqui da nossa academia de finanças, né, a Valorize, para trazer informação de qualidade para você, trazer pessoas que você possa se inspirar, empresários que já têm muito tempo de mercado e profissionais que são assim, imprescindíveis dentro do seu negócio para te ajudar a desenvolver aspectos técnicos, aspectos emocionais e aí suas habilidades empreendedoras e também com finanças. Meu nome é Lívia Guimarães, CEO e apresentadora do Pod Chefs, CEO da Academia Valorize e da Valorize. Se você ainda não conhece a nossa academia, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre a nossa academia. Lançamos ela agora em novembro e eu tenho certeza que nós vamos trazer grandes transformações para a vida de todo mundo. Já vou apresentar um pouquinho dessa academia, mas antes eu quero dar as boas-vindas para minha convidada, até que enfim consegui trazer, meu Deus. Pessoal, a agenda desse povo, vou te falar, viu? É cheia. Eu acho que tá todo mundo com a agenda bem tumultuada, principalmente fim de ano, né, Sim, Renata? sim, bastante. Renata Teixeira, nossa mentora de comunicação da Academia Valorize. A Academia Valorize, ela trabalha com aspectos técnicos, financeiros, enfim, habilidades empreendedoras e aspectos emocionais. E a Renata veio aqui falar de um aspecto, de uma habilidade, na verdade, que é fundamental para a vida do empreendedor, para quem quer fazer bons e melhores negócios, na verdade, para todo ser humano, né? Porque todo mundo precisa se comunicar, né, Renata? Sim, sim. A comunicação é a base da vida. Mas nos negócios é ainda mais importante, né? Mais importante ainda. E as pessoas, às vezes, subestimam o valor dessa comunicação. E eu acho que a maneira, e você me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas é uma leitura que eu tenho. A maneira de nos comunicarmos mudou muito de um tempo para cá. Sim. E é engraçado que a comunicação, até entre gerações, ela é diferente. Então, você aí de casa, eu tenho muita experiência disso dentro dos negócios, é muito diferente de comunicar, né, com os nossos pares, enfim, com pessoas 35 mais, 55 mais, falo de idade, 35 mais, né, pessoas acima de 35 anos, e com jovens de 20 e poucos anos. A linguagem é diferente, a forma de posicionar ela é diferente, e eu percebo que isso tem sido um grande desafio dentro das empresas, essa divergência de interpretação, de comunicação dentro dos negócios. Sim, sim. Isso, quando a gente fala em diferença, nessa questão mesmo geracional, nós estamos falando aqui também de uma diferença intercultural, porque nós temos a cultura dessa pessoa 55 mais, 35 mais, e dessa pessoa que tem 18 mais, vamos pensar assim, né? Então, hoje, as habilidades comportamentais, que são sim das soft skills mais solicitadas, a habilidade de se comunicar bem, a comunicação assertiva, essa habilidade comportamental, porque é uma habilidade comportamental, ela tem sido cada vez mais requisitada no mercado, que é cada vez mais exigente e cada vez mais heterogêneo. E pós-pandemia, você acha que teve mudança? Sim, com certeza. Com o advento das redes sociais, como uma forma de vender, de fazer negócios, é óbvio que a linguagem também teve que se adequar para acompanhar essas mudanças. Então, a comunicação que se fazia antes, vamos pensar se eminentemente de repente, um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, mais raramente, né, no YouTube, ela passou a ter lugar principalmente no Instagram e requerendo mais agilidade, velocidade, informação em tempo real. Isso tudo mudou muito as relações comunicacionais. E para acompanhar isso, as pessoas têm se esforçado bastante, têm investido bastante. Que legal. Olha, pessoal, antes da Renata contar um pouco da história dela, enfim, primeiro eu quero agradecer os meus apoiadores. Suporte Contabilidade, deixa eu ver se vai passar ela aqui. Suporte, está conosco já há mais de 2 anos, né? Uma contabilidade de 24 anos de mercado, uma contabilidade sólida, responsável, que cuida dos seus negócios, aqui a Isabel lidera o time dela com excelência e maestria, é a minha contabilidade, a contabilidade que eu levo às minhas empresas. Então, se você precisa de suporte em contabilidade, já sabe, né? Suporte, contabilidade. E eu falo,
contabilidade é coisa séria. Fique esperto, porque o que está tendo de gente aí fazendo coisa errada e a responsabilidade é sua e a consequência disso é sua. Então, escolha uma contabilidade que você pode confiar. E aqui nós indicamos a Suporte Contabilidade. Quero agradecer também a Adriana Medeiros, que faz as nossas produções de acessórios, a Ops, que sempre nos veste. E bora começar. Olha, antes... pera, vou falar para aquela câmera. Nos últimos 90 dias, nós tivemos quase 20 mil visualizações do nosso canal. Para falar de um canal de finanças e empreendedorismo, eu fico muito feliz com esses resultados. Foram mais de 508 inscritos. Então, se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, inscreva-se, pague o ingresso. Ajuda a chefa a levar mais conhecimento e informação para todo mundo aí de casa. Nós precisamos trazer conteúdo de qualidade para que o nosso país desenvolva. Conto com você. E, Renata, eu fiz uma pequena pesquisa assim, em relação a questões de comunicação e eu vi que tem algumas pesquisas que falam sobre a importância da comunicação e como isso reflete, aliás, dentro das empresas, né? Então, o que eu encontrei aqui foi que, de acordo com o Sebrae, uma comunicação interna bem estruturada, ela é fundamental, obviamente, para pequenas e médias empresas, obviamente para as grandes também. E eles me falam que um estudo que eles fizeram apontou que uma prática clara e consistente de comunicação com sua equipe consegue reduzir em até 30% a taxa de rotatividade e o aumento da satisfação dos seus funcionários. Cara, eu achei muito alto. 30% a taxa de rotatividade. E hoje a gente sabe que nível mundo, para não falar nível Brasil, né, porque a gente sabe que é o nível mundo, um dos grandes gargalos, uma das grandes dificuldades das empresas são as pessoas, né? A maioria das empresas tem vagas para contratação, né? A gente vê isso na nossa região, outdoor, anúncio em rádio, contratos, enfim, e faltam pessoas qualificadas para atender aquela demanda. Então, quando a gente encontra pessoas que casam ali com o que a gente precisa, né, enfim, a gente tem que manter essas pessoas. Quanto mais tempo a gente consegue manter essas pessoas dentro dos nossos negócios, melhor para a gente, melhor para as pessoas também, porque a rotatividade é muito ruim. Então, olha a importância de uma comunicação bem feita. 30%, você consegue reduzir em até 30% a rotatividade dentro de uma empresa. Você vê isso na prática? Vejo isso na prática. Isso que você falou, nós chamamos de retenção de talentos. Uhum. Então, quando você quer reter um talento, você tem que ter um ambiente organizacional sadio, bacana, para que esse talento queira permanecer. Uhum. E querer permanecer também diz muito respeito às atitudes, principalmente do gestor. E o que acontece muitas vezes? O gestor pensa que comunicou algo, essa mensagem tomou aí vias transversas, não chegou como ele pretendia que chegasse, ou mesmo há uma ausência de comunicação. Uhum. E quando nós estamos em comunicação para retenção, nós estamos falando aqui tanto de comunicação interna, como comunicação externa. Então, comunicação interna é aquela que se dá entre os colaboradores de uma empresa. Comunicação externa... É tipo a rádio peão ali? Isso, exatamente. E essa rádio peão, muitas vezes, ela detona uma crise. Uma crise sistêmica numa empresa. Já vivenciei e a comunicação bem empresa. feita, ela é capaz de minimizar os efeitos perversos disso, ou mesmo contornar, né? Transformar isso em algo melhor. Transmutar essa carga aí numa carga mais leve. A gente sempre ouve falar que a palavra tem poder. E tem, né? Tem. E como tem poder? Tem poder. E eu sempre digo, eu falo que essa é uma frase minha, não basta comunicar o que é certo, é preciso comunicar do jeito certo. Então, para além da correção, que é super importante, isso é inegável, é importante que você conheça a norma da língua, as normas da língua, a norma padrão da língua, para ter um português correto, porque isso transmite credibilidade. Mas, para além das palavras, se você chega num lugar durante os 3 primeiros segundos, o que vai contar é a linguagem não verbal. E isso também perpassa uma gestão estratégica da comunicação numa empresa ou para uma pessoa física. Você tem que pensar no que você comunica, não apenas com as palavras, mas também com posturas, com gestos, a sua imagem.
geral, imagem pessoal, e as pessoas às vezes ignoram símbolos que são super importantes, porque são lidos em nível inconsciente. Aham. Então, tudo que é mais latente, às vezes as pessoas pensam assim: ah, não, peraí, vou fazer um curso de português aqui para acertar concordância. Ok, beleza. Mas de nada adianta se quando você for se comunicar, você usar gestos duros, ou afrontosos. Então, Entendi. são muitos sinais, são muitos signos associados à comunicação que muitas vezes a pessoa que não se aprofunda muito nessa área, não se preocupa muito em estudar, em conhecer, e também na área da comunicação nós temos percebido um aprofundamento muito grande nesses estudos. Então, eu, por exemplo, que sempre me dispus a estudar comunicação, se eu quiser todos os dias encontrar um conteúdo novo, eu consigo encontrar. Então, uma área para atualização constante. É um aprendimento. É um aprendizado Contínuo, contínuo, diário, né? diário. Tô olhando o cabelo aqui. Renata, antes da gente voltar, eu achei esse tema bem interessante, eu quero voltar nele daqui a pouco, mas eu quero Sim. falar para as pessoas aí de casa o currículo dessa mulher. Vocês sabem que eu escolho a dedo quem vai fazer parte da nossa academia. A Renata é uma das 12 mentores da Academia Valorize, atuando com comunicação assertiva para a geração de negócios, para a geração de melhores e maiores negócios. Ela é proprietária da empresa Portuguesa Etc e tal, professora de português, português corporativo, português jurídico, comunicação eficaz, palestrante, revisora, advogada e escritora. Só isso? Esqueci de nada aqui, não? Secretária-Geral da Comunicação de Oratória Jurídica da OAB de Minas Gerais, presidente da Comissão de Direito e Literatura da 18ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Nossa, gente, é muita coisa. Possui atuação como colaboradora no setor de comunicação e como revisora na consultoria jurídica junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Atuou como colaboradora do setor de comunicação e como revisora da consultoria jurídica junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. É escritora, membro vitalício da Academia de Letras de Pará de Minas, cadeira de número 3. Graduada com licenciatura plena em letras, português e inglês, bacharel em direito, então ela é advogada, mestre em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutoranda em didática nas línguas pela Universidade Nova de Lisboa e ainda tem um bebê. E ainda é linda desse jeito. Que horas você vive, amiga? Pois é, o doutorado eu tranquei, eu tive que fazer essa opção, mas pretendo concluir, já parei assim na fase finalíssima, eu cheguei a defender diante de uma banca o meu projeto de tese e agora falta concluir a tese. E ultimamente, com o nascimento do José e as demandas, né, de uma vida na fase inicial, tem sido um pouco complicado. Nossa, mas equilibrar todos esses pratos... Gente, assim, a gente também participa de uma comissão, né, de uma diretoria da CIPAM Mulher, né? Somos diretoras da CIPAM Mulher, que é uma associação comercial da nossa cidade. E é diferente pra gente, né, a carreira do que para um homem, porque principalmente diferente. no momento da maternidade, a gente tem um parênteses ali que a gente não consegue fazer tudo que a gente fazia antes, né? Sim, sim. Isso tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo tem me ensinado muito a estabelecer prioridades de uma forma mais organizada. Uhum. Então, assim, tem me modificado, tem sido desafiador, muito desafiador, mas ao mesmo tempo eu tenho crescido muito, ganhado muita maturidade nesse processo. Né? Que, assim, eu falo que para mim, é uma plenitude, assim, eu vivo em estado de graça, em estado de plenitude, porque o José veio para mim como uma dádiva, um presente mesmo de Deus. Que legal. Mas assim, a gente falou já um pouquinho da importância da comunicação, enfim, mas como que o português entrou na sua vida? Como que a comunicação entrou na sua vida? E por que você fez direito? Enfim, me explica toda essa sua história. Explico. Bom,
O português, de uma forma geral, ele entrou desde quando eu fui alfabetizada. Eu sempre me interessei muito por leituras e por escrever. E eu sempre tive um incentivo muito grande da minha família, tanto para uma coisa quanto para outra. E ao passo que você vai lendo, eu falo isso muito para os meus alunos, assim, você pode não saber explicar a regra de português, mas se você é uma pessoa que lê com uma certa assiduidade, você quando escreve, você pensa assim, peraí, com C cedilha tá muito estranho, deixa eu colocar com 2 S's. Aí você olha, parece que tá, não, agora tá ok, parece que não tem nada de errado, porque você fotografa, o nosso cérebro fotografa. Uhum. Por isso eu falo assim, cuide do que você lê, cuide das suas escolhas literárias, porque se você se mantém preso apenas a conteúdo, por exemplo, do Instagram, sem fazer um certo filtro, você fica à mercê da qualidade desses textos. Exatamente. Então, E você falou uma coisa importante aí, só para a gente abrir um parênteses, sim, que vai casar também com o que a gente falou anterior, que é engraçado como as pessoas hoje negligenciam a importância da fala, a importância da escrita e a importância da comunicação não não verbal. verbal, física, enfim. De uns anos para cá, tudo ficou muito permissivo, né? Tudo pode. Eu posso trabalhar de qualquer jeito, eu posso falar de qualquer jeito. Eu pego o Instagram e se eu falar tudo errado, tá tudo certo, é meu jeito e as pessoas precisam me aceitar assim, enfim, né? Sim. E perdeu um pouco da elegância, da sutileza, da riqueza que tinha nesse ponto, nesses detalhes, enfim, né? Sim, essa questão da elegância, muitas vezes as pessoas associam, por exemplo, uma mulher elegante, uma pessoa elegante, exclusivamente às roupas que ela veste ou à marca que ela ostenta, Uhum, né, por assim dizer. E, na verdade, a elegância é uma elegância do comportamento. E a elegância do comportamento passa pela elegância da linguagem, a elegância da comunicação como um todo. Então, essa negligência com a comunicação de uma forma geral, com a delicadeza, a sutileza e a uhum. elegância da linguagem, cada vez mais, de uns tempos para cá, talvez pelo excesso de liberdade, É, ela tem sido muito valorizada. O que eu percebo por parte dos empresários, né, alguns reportam a mim o seguinte: nossa, eu tenho muita dificuldade em lidar com essa geração muito jovem, porque eles não têm noção de hierarquia. Eles me tratam como um igual, como uma uhum. igual. E eu não dei essa liberdade para essa pessoa. Então, essa questão dessa fluidez toda, muitas vezes ela tem que ser relativizada. Eu falo sempre assim: olha, investigue o ambiente em que você estará. Se for uma empresa em que você vai trabalhar, pesquise. É uma empresa formal, informal? Isso casa com o seu jeito de ser, com a sua forma de se comunicar? E a empresa também tem que deixar isso muito claro nos processos seletivos. Qual é a cultura organizacional dessa empresa? Uhum. Deixar muito clara ali também missão, visão, propósito, valores, enfim. Por quê? Muitas vezes nós percebemos que há eu falo que desilusão, eh, eu costumo dizer isso, que a desilusão profissional, às vezes, ela é pior do que uma desilusão amorosa, É. porque, de repente, o gestor, ele considera assim: "Nossa, eu capturei aqui um talento, uma pessoa formidável, nossa, agora o negócio vai decolar". E aí, de repente, ele vê que não é bem aquilo. Uhum. Porque é uma excelente pessoa do ponto de vista técnico, mas não tem inteligência emocional suficiente para fazer uma boa gestão da própria comunicação e não consegue trabalhar em equipe, por exemplo. É. Então, essa é uma realidade. E voltando aí um pouquinho, né, Fechando na minha história, parênteses, né? fechando parênteses, isso. O que que aconteceu? Eu tive, desde muito cedo, também um contato com o mercado de trabalho. Logo cedo eu comecei a trabalhar e eu era uma pessoa extremamente introvertida. E foi o meu primeiro emprego que me fez girar essa chave, sabe? Uhum. Para pensar assim: opa, peraí, eu preciso aprimorar essa habilidade aqui para conseguir fazer bem esse trabalho. Eu quero fazer bem esse trabalho.
Então, hoje, eu percebo que isso que eu vivenciei lá atrás, às vezes as pessoas não fazem assim, esse filtro, sabe? De pensar assim, opa, o que eu preciso aprimorar em mim para fazer uma melhor prestação de serviços, ou vender melhor um produto, ou, enfim, ser um melhor gestor, uma melhor gestora. E passando ainda, né, por esse meu processo de formação, obviamente, a escolha pelo curso de letras teve muito a ver com esse incentivo que eu recebi, tanto na escrita quanto na leitura. Eu tinha muitos livros disponíveis, eu frequentava a biblioteca pública, eu não tinha uma vasta biblioteca em casa. Eu usava, assim, biblioteca da casa da minha avó, da casa das minhas tias, assim, e isso tudo eu fui amadurecendo nesse processo, né, Ai, era buscando gostoso, né? Eu também muito fui muito bom. de biblioteca e de livro, muito. Pois é, eu adorava, assim, aquela É. coisa de pegar o livro, aí depois devolvia, pegava Até aquele outro. cheirinho daquele livro guardado. Pois é. Então, assim, tudo isso foi muito importante, especialmente para a escolha do curso de letras. No curso de letras, eu me encontrei muito, assim. Eu falava que, para mim, eu sempre senti que o curso de letras, ele não era nada, 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 nada absolutamente pesado. Uhum. Ele era uma coisa tão leve, tão intuitiva, tão natural para mim, porque eu sempre amei língua portuguesa, sempre gostei muito de literatura. A língua inglesa, sempre fui interessada em outras línguas, então, assim, também casou muito com o que eu gostava. E, no mais, esse curso me permitiu um amadurecimento também muito grande em relação à comunicação, de uma forma geral, pelos próprios trabalhos que nós apresentávamos, teatros. Então, é um curso muito rico, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito Aham. em relação às licenciaturas, e eu fui muito feliz na minha licenciatura em letras. E depois eu fiz aí uma amizade com o direito e resolvi também fazer esse curso, porque eu considero que o direito, ele, ele necessita de uma acuidade linguística. Uhum. Não existe um direito bem desenvolvido, bem desenrolado, desembolado, como a gente costuma dizer, sem precisão da linguagem. Então, por envolver essa precisão da linguagem, ele me atraiu muito, me encantou muito, e logo depois de ter a minha inscrição na OAB, eu permaneci na docência. Eu sou professora de língua portuguesa desde 2003 e nunca deixei de dar aulas de português, e depois comecei a dar aulas de português jurídico, que foi quando eu tive um contato muito grande com essas técnicas de persuasão, Uhum. oratória, porque no curso de Direito da faculdade onde eu lecionei, esse conteúdo de português jurídico, ele não se ocupava apenas da correção na linguagem, ele se ocupava também da apresentação. E eu costumo dizer assim que a mensagem que nós entregamos, que nós queremos entregar, antes de nós abrirmos e termos acesso à mensagem, tem um envelope. Aham. Então, nós precisamos nos preocupar com esses atributos que envolvem a forma como a mensagem chega. Isso é super importante. E de lá para cá, busquei sempre me aprimorar, me desenvolver, estudar um pouco mais sobre comunicação, já na época do curso de Direito, depois como professora de português jurídico, e percebi que no âmbito empresarial, essa é uma necessidade, esse é um ponto sensível. Uhum. E tenho recebido muitas demandas dessa frente de atuação por causa disso, justamente, né, que você iniciou sua fala mencionando retenção de talentos, grande rotatividade, falta de identificação do colaborador com as metas ou o propósito de uma determinada empresa. Uhum. Isso tudo é perpassado pela comunicação. É. Nossa, é tanta coisa que a gente pode trabalhar que vai melhorar os ambientes para todo mundo, né? Sim. Aqui dentro da Academia Valorize, quais são as principais técnicas e lições, enfim, que você vai abordar para que a pessoa já conheça o seu trabalho, enfim, em relação à comunicação assertiva, principalmente com os funcionários, com os clientes? Bom, primeira coisa, a adequação da linguagem
ao público-alvo. Uhum. Então, se você tem, por exemplo, uma reunião de negócios com pessoas que já têm um determinado nível técnico muito elevado, muito avançado, você vai escolher um vocabulário adequado a essa situação de comunicação. Uhum. Agora, se você vai se dirigir a um colaborador que não teve tanto acesso a uma parte mais técnica, você tem que adequar, tem que virar essa chavezinha da linguagem para ter uma linguagem que contempla esse outro público-alvo. Uhum. E se você também vai escolher um canal, como por exemplo o Instagram, para comunicar algo sobre a empresa, você também precisa estar atento a que público se destina a essa mensagem. Então, essa questão da adequação, eu acho essencial perpassar. A questão do feedback, dos feedbacks, porque nós pensamos muito em feedbacks como retornos com relação a um trabalho, por exemplo. Eu montei aqui um relatório para o meu gestor, a pedido do meu gestor, e eu quero o feedback dele sobre esse trabalho. E aí o gestor vai me dizer, olha, ficou muito bacana esse relatório, ou olha, ficou legal, achei fantástico, mas nós podemos acrescentar esse outro item e tal. Então, o feedback é muito associado a isso, mas nós temos também os feedbacks para checagem da mensagem, se a mensagem chegou ou não. Uhum. Explicando aqui rapidamente, quando nós pensamos assim na estrutura da comunicação, nós temos de um lado o emissor da mensagem, de outro lado o receptor, e fazendo essa ligação à mensagem. E muitas pessoas ignoram outros pontos importantes que são, por exemplo, o contexto em que essa mensagem está sendo transmitida, o canal por meio do qual ela está sendo transmitida, né? Se é Instagram, se é um podcast, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para que a mensagem chegue da devida forma. E o feedback que se opera nesse nível comunicacional é aquele assim, você entendeu o que eu te falei? Mas não menosprezando a capacidade intelectual da intelectual pessoa, né? do seu interlocutor, mas você pode até adequar essa frase, né? Por exemplo, então tá combinado, o que é que você vai fazer depois, a partir dessa nossa conversa, o que é que você acha que é mais importante priorizar? E aí você vai saber se a pessoa realmente compreendeu o objetivo da sua comunicação. Porque o que muitas vezes acontece é, o comunicador, né, a pessoa que comunica ali, o emissor da mensagem, ele parte do pressuposto de que a mensagem foi adequadamente recepcionada, foi decodificada direitinho, e depois ela se depara com um trabalho que era importantíssimo e que simplesmente não foi concluído ou não foi feito como deveria, porque a pessoa não entendeu a mensagem transmitida. Então, isso inibe também essas crises que muitas vezes se operam, assim, vamos falar rasgado aqui, os conflitos dentro da empresa, conflitos entre colaboradores. De repente, um fala uma coisa, o outro não estava num dia tão bom, e aí entra o contexto da comunicação. E tem que entender também que cada pessoa tem uma história, né? Ele tem uma vivência, tem uma experiência de vida. Então, aquilo que eu falo, que às vezes é muito claro para mim, para o outro que tem outra bagagem, outro conhecimento, outra história de vida, outras crenças, não é tão claro, né? Exatamente. Quando que a gente começa o intensivão mesmo, Renata? Daqui a pouco estarei na Academia Valorize, gente, Valorize Academy. Isso mesmo. E nós poderemos falar não apenas sobre isso, faltou aí a terceira vertente, né? Eu penso também na oratória, nessa capacidade, vamos falar assim, na proficiência da exposição oral. E aqui eu falo muito da oratória, não apenas como essa capacidade de falar bem em público, mas de se posicionar, de fazer uma comunicação intencional de acordo com o seu propósito. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou fazer um curso de oratória e pronto, vou aprender a falar bem em público. Recorrem muitas vezes a algumas técnicas que são super importantes, sim, em relação a essas abordagens mais teatralizadas,
E hoje, o que mais se valoriza é a transparência e a autenticidade. Então, conversando com você, Lívia, por exemplo, né? Aham. Você é uma pessoa que eu converso com você aqui. Você fala de uma forma que é a mesma de quando nós nos sentamos numa cafeteria para trocar uma ideia, que é a mesma forma que eu percebo quando nós nos reunimos em qualquer reunião, evento, Aham. enfim, da Spam Mulher. É a mesma Lívia. Então, eu percebo nisso essa autenticidade, que é uma marca registrada sua, essa facilidade, obviamente, em comunicar, Não, não tenho, comunicar não. bem, Eu claro que sou tem. esforçada, eu falo com o meu time, gente, eu não tenho talento, eu sou esforçada. Se for pegar os primeiros lá, meu E Deus. quando eu pego o seu podcast para assistir, pego um conteúdo seu na rede Uhum. social, novamente, é a mesma Lívia. Essa coerência, isso aí tem se perdido muito. Eu acredito que por uma falta de filtro e por um excesso de formação, talvez, e talvez até um excesso de informação, sem um filtro Uhum. de, opa, peraí, ok, fiz esse curso, fiz esse outro aqui, mas espera aí, deixa eu agora adequar isso tudo, para que eu consiga fortalecer a minha marca por meio dessas abordagens que eu aprendi. Então, não basta você fazer 1000 cursos e não transmitir verdade, Aham. sabe? Então, essa autenticidade, isso de respeitar a marca pessoal de cada um, é algo que eu priorizo em toda e qualquer formação que eu ofereço, capacitação, workshop, palestras, porque isso é um diferencial. No mundo de cópias, de Ctrl+C, Ctrl+V, se destaca quem é diferente. É. E quem é genuíno, sabe? Quem tem substância. Então, Mas eu acho que às vezes as pessoas, acho que falta um pouco de coragem para ser elas mesmas. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente percebe na rede social principalmente, a pessoa faz tudo para ter seguidor. Ela faz tudo para agradar o próximo, né? Para agradar uma massa. Então eu vou fazer repetidamente aquilo que eu estou vendo que está funcionando para um outro, mas aquilo não faz parte da minha essência. E aí não faz sentido nenhum. E aí não pega, porque só pega quando a gente é a gente mesmo, isso. né? E uma coisa que você traduz muito bem é essa questão da paixão pelo que se faz. Uhum. Não basta eu tocar um negócio. Eu tenho que pensar que aquele negócio ele me satisfaz em um nível que eu me sinto tão bem fazendo aquilo que eu transmito isso, eu transbordo isso para as pessoas, para quem está ali comigo. E muitas vezes isso se perde Uhum. por gestões muito mecanizadas, por concepções também muito artificiais de como devem ser as operações no nível comunicacional, no nível operacional. E eu digo assim que não se perdem apenas, não são apenas perdas de recursos financeiros, são perdas de recursos É, humanos valiosos. é. E eu pretendo, tomara que eu consiga, né, por meio dessas formações, desses cursos, trazer um novo olhar sobre essas considerações Não, eu e pretendo promover não. mudanças. Eu vou conseguir. Vou Você já conseguir. consegue. Nossa, mãe. Se você ainda não segue a Renata, nós vamos deixar aqui, olha, o Instagram dela. Ela vai começar a me corrigir. Lívia, fala mais pausadamente. Então, se você ainda não segue a Renata, nós vamos deixar aqui o Instagram dela para que você possa conhecer o trabalho. Ficou bom assim? Ótimo. É. As pessoas acreditam que comunicação é importante para quem tem exposição, né? Nossa, mas a Lívia faz palestras, a Lívia fala no PodChefs, a Lívia se comunica em rede social, então ela precisa se preocupar com a comunicação. Esse é um elemento,
né? Mas não é o Sim. todo, porque a outra comunicação, que é a do dia a dia, que é a comunicação que você... Ah, Olivia, mas eu não apareço em rede social, mas você fala com outras pessoas, você se relaciona com outras pessoas. Na minha opinião, esse tipo de comunicação, ela é muito mais importante do que a comunicação que a gente faz a nível de exposição, Sim, né, Renata? Por quê? sim, Essa é toda hora, é com a minha família, no meu relacionamento, é dentro de casa ali, enfim, né? exatamente, E essa não pode ter exatamente. falha, essa não pode ter erro, não pode ter ruído. Sim, eu falo que a comunicação, ela é uma habilidade a ser aprimorada para a vida, Uhum. porque nós temos aí vida familiar, vida social e vida profissional, obviamente. Então, eu preciso pensar em como eu me comunico, por exemplo, com o meu marido, com as pessoas próximas. Eu preciso aprimorar essa qualidade na comunicação para justamente estreitar laços. E muitas vezes isso é deixado de lado e só se busca uma solução quando a coisa já atingiu um nível assim caótico. Então É estão igual na aí. vida financeira. Só busca ajuda quando já está endividado. A gente busca antes. É uma construção, né? É mais fácil. É. Se você consegue, eu costumo dizer que muitas vezes nós somos obrigados a trocar o pneu com o carro em movimento. Uhum. E eu Acontece. acho que cada vez está mais assim nas vidas de todo mundo e Pois nas é. empresas, né? Então, você não espera chegar ao seu destino com o pneu furado para É. trocar o pneu, né? Também não é com o carro em movimento que a gente faz isso na vida real, mas deu para entender aqui, É. né, a analogia. E o que acontece é que se você espera chegar ao caos, você consegue, obviamente, com os recursos adequados, com as habilidades adequadas de comunicação, contornar um prejuízo. Mas se você tivesse feito isso ou no início da trajetória, ou durante o percurso, a coisa seria Muito mais muito fácil. melhor, muito mais E o suave, tempo que ia gastar para resolver o problema seria muito muito menor, menor. o esforço, o desgaste de energia, o desgaste financeiro seria Sim, muito menor, né? sim. E a comunicação, eu falo que assim, as pessoas, às vezes, você tem numa empresa alguém que não está jogando no time. Aham. Porque justamente não há um estreitamento de laços. Então é importante que um gestor pense assim: peraí, quem está aqui? Está comigo? Eu ganhei essas pessoas? Aham. E para que se ganhem esses adeptos a essa filosofia da empresa, é necessário, é essencial uma comunicação clara, uma comunicação precisa do que se espera de cada um. Uhum. E naqueles feedbacks mais correntes, né, ali do dia a dia, é interessante que haja uma valorização do trabalho que foi bem executado, que haja uma crítica construtiva em relação ao que não ficou tão legal assim ou ao que ficou péssimo. E é de cima para baixo, né? Sim, eu falo que é em todos os níveis, é Uhum. multinível. E o que acontece muitas vezes também, que eu falo que eu tenho falado muito aqui de gestor, mas vamos pensar também naquele colaborador. Ele precisa ter inteligência emocional para aceitar um feedback, porque às vezes acontece que o feedback nem é um feedback destrutivo e a pessoa acolhe como se fosse porque falta a ela uma inteligência emocional, que também é uma habilidade comportamental super valorizada hoje em dia, que a Marina Ai, trabalha nossa, super bem, você né. me falou disso com a gente, eu tô lembrando de alguns feedbacks que eu dei ao longo aí desses anos todos trabalhando em banco, e em 3 situações, a pessoa saiu chorando. E isso me levou a me colocou a pensar, tipo, será que eu fui dura demais? Ou será que a pessoa estava sensível demais a reconhecer aquilo que ela precisava melhorar? Então, eu não gosto de usar dificuldade aqui, né, eu gosto de usar desafio. Aham, Então, é um desafio constante para a sim. gente, principalmente para nós que temos uma... Eu não sou muito mansa, né, eu na hora de falar, eu tenho um certo peso, assim, eu sou Sim, firme na hora de sim, falar. sim. E ter esse tato de
do que falar e como falar da forma correta, e o outro também ter esse posicionamento maduro de escutar, reconhecer, quando não concordar, se posicionar de forma assertiva também, né? Sim. Sem melindre e sem ofensa demais. É muito difícil, né? Esse equilíbrio, eu falo que ele é obtido por investigação. E muitas vezes em tentativas que você vai fazer, aí tentou de um jeito, testou, viu que não foi muito bem recepcionada a mensagem, você testa de um outro. E assim, as pessoas às vezes, elas tratam tudo com uma certa definitividade, assim, Uhum. não, já falei, pronto, acabou. Não, você pode no segundo momento chamar essa pessoa e falar assim, olha, nós já conversamos, eu gostaria de saber como que você recebeu isso que foi transmitido, até mesmo para que eu consiga adequar mais a minha forma de expor as necessidades de outras pessoas, porque assim como há você aqui, tem várias outras. E essa questão, né, de tentar, de ser firme, porque eu acredito que é necessária essa firmeza. Quando nós estamos em uma posição de liderança, não tem como. Não tem Sim, como. O certo sim. é certo, errado é errado. E não dá para Funcionou, foi bom. relativizar, Não dá não para dá. ser, olha, meu querido, você fez isso errado. Mas, não é assim, né? E eu acho que também nós precisamos ter maturidade de assumir, poxa, errei. Sem Sim, justificativa, que é coisa chata também, Renata, do meu ponto de vista, tá? É quando a gente está falando alguma coisa para alguém, nós estamos ajustando ali as arestas e a pessoa começa a justificar o tempo demais. todo aquilo que não tem justificativa, ou fez errado, ponto final, acabou. Vamos consertar da agora para frente? Eu não precisa saber motivos demais. A gente só precisa Sim, seguir, né, com um novo posicionamento, com uma nova forma de agir. é verdade. E eu falo que por experiência própria, eu não trabalhei exclusivamente com docência. Uhum, Eu já trabalhei num setor de empenho de uma prefeitura, já trabalhei no setor de comunicação, né, de um ministério, de uma consultoria jurídica junto ao ministério. Já trabalhei como coordenadora pedagógica numa instituição de ensino, já fui coordenadora de projetos numa outra instituição e já fui secretária de um clube. uhum. Então, o que que acontece? E fui diretora de uma escola também. E eu falo que é um aprendizado contínuo, foi um aprendizado contínuo, e muitas vezes, imediatamente, eu me melindrei. Uhum. Eu tive isso, que eu sempre tive uma sensibilidade, assim, muito à flor da pele. Depois, na hora que eu coloquei a cabeça no travesseiro, que eu esfriei, que eu acalmei o ânimo, e ânimo, que curiosidade, ânima é uma palavra do latim que significa alma. Então, quando alguém está animado, você pode pensar, essa pessoa está colocando a alma dela no que ela faz. Ai, que legal. Então, quando eu fiquei mais calma, eu pensei assim, gente, eu errei mesmo. Essa pessoa está completamente correta. E às vezes é necessário também dar esse tempo. Às vezes a pessoa ali no primeiro momento ficou muito Mordida, né? Muito é, ofendida, né? às vezes depois ela vai, mas não é a regra. Uhum. A regra se a pessoa se ofendeu, ela já cava ali hoje nós temos também essa questão que eu acho que é importante ressaltar aqui, porque tem tudo a ver com comunicação assertiva. Nós temos as pessoas que são, como é que eu vou dizer, elas criam situações, sabendo que o caráter de determinado superior hierárquico é um caráter mais inflamado, Uhum. mais reativo. Às vezes, não estou dizendo que é a regra, mas há pessoas que agem de má fé justamente para cavar uma ação no âmbito trabalhista. Uhum. Então há que se ter esse cuidado, sim, porque se de repente a pessoa saiu chorando da sala do gestor, e aí algumas encontraram com ela, encontraram essa pessoa aí no caminho até a Uhum. sala dela ou até a saída da empresa,
isso pode repercutir negativamente, no clima organizacional principalmente. Olha só. Mesmo que não enseje uma ação, uma demanda por assédio moral, pode haver ali uma queda de produtividade. A comunicação também está associada, né, à falta de uma comunicação, de uma gestão eficiente dessa comunicação, de uma gestão estratégica, ela está muito associada a adoecimento laboral. Então, você tem ali, de repente, uma pessoa mega talentosa, super proativa, que tem uma competência técnica, assim, que você não coloca em dúvida em momento algum, mas essa pessoa simplesmente não tem vontade de trabalhar e fica aí mais tempo em casa por algum atestado médico, em razão de algum atestado médico, ou de repente começa a desenvolver um burnout. E aí, das duas, uma, ou a pessoa, esse talento, né, sai da empresa por não suportar, ou ele nunca está lá, ele está, mas não está, porque ele vive fora por questões de saúde. Então, isso também não pode ser ignorado, porque gera eu falo que entrava fluxos, né, entrava processos, trava processos de uma empresa. Tem que ser um trabalho multinível mesmo, porque não adianta a gente educar, tratar, enfim, preparar, né? Eu acho que seria melhor a palavra, preparar o gestor se o time não estiver preparado. Exatamente. Não adianta chegar, igual era nesse caso, se a pessoa não tem uma escuta para ouvir aquilo que ela precisa melhorar, ela se comporta como uma criança de 5 anos, de 3 anos. Um né? dos pilares da comunicação assertiva é a escuta ativa. Né? É a escuta ativa. Por quê? O que acontece maior parte do tempo? As pessoas querem dar a sua mensagem, elas querem informar alguma coisa. E elas não se preocupam em ouvir o que o outro tem a dizer. E, de repente, o que eu vou trazer para a minha equipe é algo que, se alguém disser alguma coisa ali, eu estiver disposta a ouvir, eu vou poder adequar esse meu discurso para contemplar muito mais, para satisfazer muito mais, para engajar muito mais. E é isso que eu sempre digo, ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho. Você precisa ter o seu time trabalhando em prol de um objetivo comum, né? Que é o objetivo do gestor. Então, não adianta você ter um time que joga contra, que faz gol contra. É melhor não ter. É melhor não ter. E quais são os 5 principais erros que você entende, que você visualiza, principalmente dentro das empresas, com os empreendedores, enfim, com os empresários, os 5 principais erros, os mais comuns? Os mais dentro comuns, dos negócios. Essa ausência da escuta ativa. É preciso também ouvir o que o outro tem a dizer. Então, estabelecer um canal de comunicação para que o colaborador também tenha voz. Porque não necessariamente o gestor vai seguir o que o colaborador indicou, mas só de ser ouvido, ele se sente contemplado em algumas questões que vão fazer com que o trabalho dele seja executado de uma forma completamente diferente. Então, a escuta ativa é uma dessas características que são super importantes. A oratória, a boa capacidade de expor um pensamento, uma ideia. Isso é oratória? É a boa capacidade de expor uma ideia? Pela fala. Pela fala. Tudo que sempre que a gente fala em oratória, é uma proficiência em falar. Geralmente falar em público, né? Então, você pode pensar aí, a oratória vai me garantir um bom desempenho, por exemplo, numa reunião, numa apresentação do meu negócio, num pitch de apresentação, pode ser uma apresentação super rápida, na rede social. Então, a oratória, ela se presta a cuidar da forma como a mensagem falada é propagada. E eu falo também que a oratória envolve outros aspectos, né? Além dessa questão da correção da fala. Tem vários outros aspectos, né, relacionados à linguagem não verbal, que incluem aqueles que eu já falei, gestos, microexpressões faciais, e tudo isso é importante. Então, escutativa, oratória, a empatia, que é saber calçar as sandálias do outro. Isso é muito importante no ambiente corporativo, no ambiente organizacional,
para a saúde dessa organização. Então, você se colocar no lugar daquela pessoa que vai receber aquela determinada mensagem, seja ela qual for. Essa questão também relacionada a conhecimento, proficiência linguística interfere, porque se você tem um repertório mais amplo, você automaticamente vai conseguir adequar o seu discurso a diferentes públicos. Então, público de um nível mais elevado, você consegue também elevar seu vocabulário. Público que não teve tanto acesso à educação, você consegue também colocar de forma que as pessoas compreendam o que você diz. E, por fim, deixa eu pensar numa outra... Eu adoro, ela fala tão chique. E, por fim, nós vamos falar de... Pois é, vamos falar de coerência e posicionamento. Que é um dos pilares da academia, coerência comportamental. Sim. Às vezes as pessoas comunicam sem pensar. É engraçado isso, né? Você pensa que tem uma intenção, mas na verdade você está comunicando assim, despropositadamente. E hoje a comunicação intencional, ela é primordial para o sucesso de qualquer negócio. Então, de repente, a marca quer comunicar seriedade, credibilidade, autenticidade, e ela, de repente, escolhe uma influencer que não tem nada a ver com esses atributos. Ou o gestor da empresa, ele quer comunicar isso, e ele chega ali para o time dele se comportando num nível de informalidade tão grande que fica quase impossível ele ser respeitado. Então, é essa questão de pensar na sua intenção antes de se comunicar, seja em que esfera for. Isso também é coerência com o propósito. Com a comunicação, né? Com a comunicação intencional. E para a gente finalizar, Renata, o que vem por aí? Tem novidade? Além, obviamente, de ser mentora da Academia Valorize, chiquérrima. Essa é uma novidade, né? maravilhosa. Na verdade, chiquérrima é errado, né? É errado. Aí eu falo chiquérrima com a Renata Teixeira. Muito bem, Lívia, palmas. Além dessa novidade chiquíssima, o que mais vem por aí? Bom, tenho já como meta produzir um conteúdo digital. Ainda não vou ventilar qual será especificamente, mas vai ser algo que... eu sempre falei isso, sabe? Me atropelando aqui, eu sempre disse que meu sonho é, por meio do meu trabalho, fazer uma diferença significativa e positiva na vida de um número incontável de pessoas. E hoje, com o digital, eu percebo essa possibilidade. Isso tem se tornado cada vez mais real para mim. Então, eu pretendo produzir algo que vai mudar para melhor a vida das pessoas. E tem um projeto, Vez e Voz, que diz respeito a uma comunicação transformadora para pessoas que mudam o mundo. Que legal. Para nós, empreendedores, empresários. Exatamente, exatamente. Então, é uma consultoria? Ou é um treinamento? Vai envolver todas as vertentes. Que legal. Gente, é suspense. Suspense. Fiquem ligados na Academia Valorize, que a gente vai falar disso também. Afinal de contas, eu falo que é na união que todos nós vamos prosperar. Então, o objetivo da academia é fazer mais e melhores negócios. Obviamente, para a academia, enfim, mas principalmente para o nosso time, aliás, mas também para o nosso time e para os nossos alunos. Então, pessoal, dentro da academia é um lugar de relacionamento, é um lugar onde você vai conhecer pessoas incríveis que vai te ajudar a desenvolver o seu negócio e fazer mais e melhores negócios, né? Renata, finalizamos, passa tão rápido as gravações, mas eu queria deixar aqui um espaço para que você também conversasse, falasse, né, enfim, para os nossos ouvintes, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores. A comunicação é algo primordial e você deve ter em mente que não basta comunicar o que é certo, é preciso comunicar do jeito certo. E hoje eu tenho no Português, etc e tal, no Instagram, no meu perfil Português, etc e tal,
um canal muito rico de conteúdo, pretendo aprimorar também esses conteúdos que eu divulgo. Na verdade, nem é aprimorar a palavra é ter uma certa Expandir. frequência, uma maior frequência de postagens. Vou conseguir fazer isso daqui a pouco, então me acompanhe, fique atento às dicas, fique atento ao conteúdo e às novidades que vêm por aí. Isso mesmo. Antes de terminarmos, quero apresentar para vocês a nossa plataforma da Academia Valorize. Pessoal, essa é a nossa interface, a nossa grande rede de relacionamentos. Você já sabe, a Academia Valorize, ela possui 3 pilares. O principal pilar, o primeiro pilar, é o relacionamento. Então, aqui na nossa plataforma, nós temos conteúdo, nós temos informações, aqui você pode conversar e se comunicar com diversos empresários, né? A gente coloca a gente atualiza tudo sobre o mercado financeiro, sobre negócios, tudo que é relevante para o mundo dos negócios, todo o conteúdo nós trazemos aqui para a nossa academia. Nós temos cursos, treinamentos, vários aulões aqui, principalmente os episódios do PodChefs, as ferramentas de pessoas físicas e jurídicas, manuais, planilhas, tudo aquilo que você precisa aí para desenvolver o seu negócio, nós trabalhamos. E nós temos comunidades de comunicação, ou seja, dentro da Academia Valorize, nós temos diversas comunidades que vai tratar especificamente de cada assunto. Então, nós temos uma comunidade onde vocês vão discutir e trocar informações sobre crédito, taxa, liderança, desafios empresariais e, claro, temos a Valorize Mulher, um espaço dedicado e destinado a nós, mulheres empresárias e empreendedoras, que querem fazer o negócio acontecer. Eu falo que o melhor dos mundos é ter homens e mulheres juntos na liderança. Não é ter só mulher e não é ter só homens, porque pensamos diferentes e completamos. Nossas habilidades se completam. Então, o melhor dos mundos é ter homens e mulheres. Mas, infelizmente, eu sou uma prova disso. As oportunidades ainda são muito diferentes e nós enfrentamos muitos desafios, mais desafios do que os homens. Sim. Ainda, mas por pouco tempo, né? Então, aqui dentro da Academia Valorize, nós temos essa comunidade também dedicada a mulheres. E é importante ressaltar, não somos aqui feministas, pessoal, podem ficar tranquilos, aqui nós não temos essa pegada, nós acreditamos realmente na igualdade. Nós pensamos diferente, nós lideramos diferente, então o espaço é dedicado para que a gente converse entre a gente sobre os nossos desejos, as nossas realidades, né? Então, eu convido você a fazer parte da nossa grande comunidade de pessoas que querem e vão transformar este mundo. Se você quer saber mais sobre a Academia Valorize, clique aqui, no link que está abaixo, que nós vamos conversar com você. Você pode tirar todas as suas dúvidas, nós já vamos te encaminhar direto para um site. E se você precisar de alguma informação, chama o meu time aí na equipe do WhatsApp. E para encerrar, eu quero deixar uma frase para você do Leandro Carnal, que eu gosto muito. Pessoal, oratória é arte e arte é persuasão. Então é preciso saber convencer e não apenas falar. A arte da oratória está em convencer, está em ser claro naquilo que você deseja. Então, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos nos aprimorar, porque só assim que a gente consegue realmente fazer a diferença e realizar todos os nossos sonhos. Renata, muito obrigada por ter vindo, obrigada por fazer parte do nosso time. Nossa, inimaginável, sempre fui muito fã do PodChefs e estar aqui hoje, para mim, nossa, uma experiência emocionante. Que legal. Muito obrigada. Só estamos no começo, a gente só está no começo da transformação da vida de muita gente. Então, o sonho da Renata é o mesmo que o meu. Então, se nós temos esse sonho de levar informação e transformar e ajudar várias pessoas, nós precisamos nos unir. E é isso que a gente está fazendo, né, Renata? Sim, sim. Essa frase maravilhosa do Karnal, o que a gente quer fazer, né, com oratória, é conquistar por meio da linguagem, né, da linguagem certa, e tudo isso casa muito com esse objetivo da Valorize, do PodChefs. Então, estamos todos em casa e vai dar tudo muito certo. Eu tenho certeza, já deu. Pessoal, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela presença. Se você não inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, comente aqui o que você achou do nosso conteúdo, coloque aqui pra gente sugestões também, porque você já sabe, nós fazemos aqui tudo por e para vocês. Um beijo, até o próximo episódio e até mais.